E a gente traz aqui todos os assuntos do universo, né? A gente fala sobre cultura, empreendedorismo, gastronomia, música e agora a gente vai falar sobre saúde. Recebo aqui no estúdio a Ariane Gonçalves, que é audiologista, especialista em saúde auditiva e autora do livro Descomplicando a Perda Auditiva. Ariane, seja muito bem-vinda ao Mesa para Dois. Muito obrigada pelo convite, Bárbara. E vamos falar sobre um tema que, infelizmente, as pessoas andam esquecendo um pouquinho, né? Que são os cuidados com a nossa saúde auditiva. Esquecendo, negligenciando, com muito mito, são tantas coisas assim que rodam essa questão da saúde auditiva. A gente está no mês especial, né, numa época, num período especial de conscientização sobre esses problemas, sobre a saúde auditiva. E dentro desse contexto, eu queria começar entendendo hoje mesmo, qual é o principal problema do brasileiro, assim, de qual a principal queixa relacionada à saúde auditiva? Vamos lá. O principal problema, vamos iniciar, que é a questão da exposição sonora. A exposição sonora e os usos de fones de ouvido de forma indevida têm trazido perdas auditivas, né? Antigamente existia aquele mito que perda auditiva só dava em pessoas idosas. E não. Hoje, desde os nossos bebês até os adultos têm perda auditiva. Inclusive, saiu um estudo da Organização Mundial de Saúde que diz que até 2050, aproximadamente 1 bilhão de jovens e adultos podem ter perda auditiva por conta da exposição ao ruído. Então, a gente precisa ter alguns cuidados com a nossa audição. Eu sempre digo o seguinte, todo ano a gente realiza um check-up do nosso corpo. Nós mulheres vamos ao ginecologista, vamos ao cardiologista, no nutricionista, no dentista, só que a gente esquece no oftalmologista, só que a gente esquece do quê? Que os nossos ouvidos também precisam realizar check-up. Os nossos ouvidos, eles são fundamentais para a nossa qualidade de vida, né? Então, a gente deve incluir o exame de audiometria todo ano, uma consulta com o fonoaudiólogo, com o otorrinolaringologista, para avaliar a nossa audição. A gente só vai realmente quando tem algum problema, né? Quando tá com um zumbido, começa a ouvir alguma coisa, tá com uma dor de ouvido, entrou algum objeto no ouvido, né? Acontece muito com criança ou quem tá numa área, entra algum bichinho no ouvido e não é uma constância fazer esse tratamento. E tem várias doenças mais graves que podem levar a uma perda auditiva completa que a gente consegue, identificando cedo, tratar, né? Exatamente. Você falou um ponto até interessante, a questão das dores de ouvido. Muitas dores de ouvido, elas acontecem de forma, vamos dizer assim, porque entrou numa piscina, entrou água dentro do ouvido, e que ali causa uma perda auditiva momentânea. Só que nós precisamos ligar um sinal de alerta. Por quê? A otite não tratada da forma correta pode trazer a perda auditiva também. E às vezes, em casa, os pacientes querem tratar uma infecção de ouvido de forma errada, né? Então, a gente sempre pede, tá com dor de ouvido, procura o otorrino, que o otorrino ele vai passar os exames audiológicos também para a gente poder ir acompanhando a evolução dessa otite que der. Não é? Vai colocar um óleo quente, azeite quente, álcool, tem uma lista enorme, dá pra fazer uma salada com tanta coisa que dá pra colocar no ouvido. Soro quente, que muitos pacientes, ontem mesmo um paciente chegou no consultório e falou que ia para casa colocar soro quente no ouvido. Não é isso. A gente precisa ir no médico, otorrinolaringologista, para ele olhar e depois a gente tratar também com os aparelhos auditivos, com as formas de tratamento ideal. E a gente acha que é isso, você entrou numa piscina, eu já extrapolei perfurei o tímpano, mergulhando, deu uma doida, saí mergulhando, na profundidade, não fiz aquele balanceamento, né? Na hora de subir também subi que nem uma doida, rapidão, deu ruim, obviamente. Mas a gente tem casos graves como esse, mas também tem um problema que cada vez mais até a juventude, que é bendito fone de ouvido, esses fones de ouvidos que vão lá no canal auditivo mesmo, né? E o pessoal ouvindo a música ou podcast, ou sei lá o que for, numa altura absurda. Exatamente. E esse volume absurdo é o que traz a perda auditiva. E claro que existe o fone de ouvido, que ele traz maior prejuízo à nossa audição, que é aqueles intra-auriculares que vão dentro do ouvido. E tem os fones de ouvido estilo abafador, igual esse que você está utilizando. Ele traz menos prejuízo para a nossa audição, sendo utilizado no volume ideal do que os intra-auriculares. Porque os intra-auriculares, eles ficam bem próximos à nossa membrana. E o que pode afetar mais rápido, pode trazer uma perda auditiva mais rápido. E falando sobre a questão dos fones de ouvido, a gente precisa levar em consideração algumas coisas.
Não podemos utilizar o fone de ouvido 24 horas por dia. Jamais. Tem pessoas que dormem com fone de ouvido Jesus e amado. traz o problema que é a perda auditiva. O fone de ouvido, ele tem que ser utilizado em poucas horas. O que que é recomendado? Utiliza 1 hora, pausa, dá um descanso auditivo e depois utilize novamente. E o volume, ele precisa ser... Qual volume? Aquele que a pessoa que está do seu lado não consegue ouvir o que você está ouvindo. Perfeito. Infelizmente, isso não anda acontecendo, De jeito né? nenhum. Elevador, você está escutando a música do colega, até no trabalho, às vezes, as pessoas estão utilizando o fone de ouvido, você consegue ouvir. E não é o ideal. O volume ideal é aquele que a gente não consegue ouvir. É engraçado, né? A gente às vezes está exposto a barulhos altos, você nem se dá conta muitas vezes, né? Eu comecei a usar um relógio que mede, que tem essa preocupação também, né? Com questão sonora, questão auditiva. E eu fiquei surpresa quantas horas ele dá um alerta. Se você ficou 10 minutos com acima de 90 decibéis ontem, eu falei, gente, mas onde é que... Eu nem lembro onde é que foi isso, assim. Porque às vezes passa tão batido esses barulhos, né? Esses ruídos no nosso dia a dia que a gente fica chocado. Então, é essa atenção plena, constante e prevenção que acabou, né? Exatamente. E hoje, os nossos celulares, quando você está no volume muito alto, ele já te avisa que está trazendo prejuízo à sua audição. Então, quando aparece aquele sinalzinho de alerta, não ignora não. Diminui um pouquinho o volume para você ter uma qualidade de vida e auditiva melhor mais para frente. Porque eu estava vendo uma revista anteontem no consultório, por um acaso, e aí era o depoimento de um senhor que, por conta das coisas da vida, teve perda auditiva total. Então, ele só conseguia conversar uma pessoa de cada vez, ele tentando ler os lábios da pessoa, e era uma coisa absurda, assim, de difícil, e nunca ouviu a voz dos netos, nem das netinhas. Então, e aí ele fez um tratamento, conseguiu reverter, mas é um tratamento que é caro, é um tratamento que assim, não é muito fácil, assim, por isso que é bom a prevenção, né? E aí ele contando, assim, a qualidade de vida que ele teve quando voltou a ouvir, e a emoção que ele teve ouvindo a voz das netas, porque ele nem chegou a conhecer a voz da neta, já teve perda auditiva. E ele não deixou isso para ninguém, assim, ele voltaria no tempo se pudesse tomar essas precauções para não chegar a ter uma perda auditiva total, porque realmente é uma qualidade de vida que vai embora. Exatamente. E nós temos as perdas auditivas, né? Que elas são adquiridas, que no caso são essas de exposição a ruído. E existe as que são questões genéticas mesmo. Uhum. Já tem pessoas que nascem com perda auditiva por conta da genética. E aí a gente precisa tratar, né? Então, no caso do senhorzinho, pode ser um fator genético, pode ser por conta de uma presbiacusia, que é a deficiência auditiva no idoso. Então, chega no consultório de várias formas, vários tipos de perda auditiva. E que todas as perdas auditivas, elas devem ser tratadas. E tem muitas pessoas que fazem um exame de audiometria e falam assim, aqui tá dando que ler lá no laudo, uma perda auditiva leve, não vou precisar tratar agora. Toda perda auditiva não tratada, ela pode levar à demência, mesmo de que ela seja uma perda auditiva leve. Então, fica um sinal de alerta para as pessoas que apresentou perda auditiva, vamos procurar o melhor tratamento para o seu caso. Sensacional, gente. Eu entrevistei aqui a Ariane Gonçalves, que é autora do livro Descomplicando a Perda Auditiva. Ariane, muito obrigada pela participação aqui no Mesa para Dois. Eu que agradeço, Bárbara.